É o seguinte, estamos aqui para mais um Contando Histórias. Pode dar algumas broncas no utensílio de gravação, mas esse Contando Histórias vai sair certinho, tá ok? O que é que acontece? Hoje a gente vai falar da minha experiência numa aula de teatro, né? Numa aula experimental de teatro musical, tá? Teatro musical. Vou contar aqui que o que é que acontece? Eu e uma amiga minha fomos fazer uma aula experimental numa escola de teatro musical. E aí eu vou contar os bagulhos que aconteceu. Não foi minha ideia, foi dela. Mas eu falei, eu posso fazer um contando histórias com isso. Então, bora lá. Tá aqui o vídeo que foi pedido. Minha experiência numa aula experimental de teatro musical. Só antes da gente começar, se você quiser mais histórias, se inscreve no canal. É isso aí, bora falar. Porque o que acontece? Primeiro, por que a gente queria fazer isso, hein? Porque, principalmente por conta do improviso, né? Que a gente... vocês sabem que eu gosto do improviso e tal. E faço um pouquinho, já tento improvisar e tal. Inclusive, o Jogo dos Minutos é um jogo de improviso que eu trouxe aqui pro canal. E eu inseri ela nesse mundo e a gente também já tentou improvisar. Tanto ela quanto outros amigos também, a gente às vezes se reúne e fica improvisando e tal. E aí a gente queria teatro. Teatro, a gente gosta muito de teatro. E aí ela achou esse lugar pra gente fazer aula experimental, só que era teatro musical. Mas beleza, tá, bora fazer aula experimental? Bora. Acabou que só deu pra eu e ela fazer, mas fomos. Primeiro que a gente foi de ônibus, tá? Fomos de ônibus, né? Beleza, e a gente desce na parada. Ela tava vendo, né, no celular o local e tal, só que não adiantou muito porque a gente desceu e tava perdido. Eu não sei o que seria da gente se não fosse o que acontece. A gente desceu na parada, né, e ficou, meu irmão, onde é que é esse bagulho? Onde é que é esse bagulho que a gente vai ter aula do teatro, babá? E a gente ficou muito perdido. Só que aí a gente passou acho que uns 2 minutos sem saber direito onde é que a gente tava. Quando a gente olha pra trás, tem lá uma menina andando, né, caminhando com a roupa, com a logo da escola, né, de teatro musical que a gente ia. Eu vi exatamente a logo e falei, meu irmão, aquilo é a logo do bagulho, ela tá indo pra lá. E aí a gente falou com ela e tal, e ela levou a gente até lá. Se não fosse essa menina, se a gente não visse, ou se ela não passasse, se ela chegasse um pouquinho mais cedo, ou um pouquinho mais tarde, né, sei lá, ia cagar tudo, que eu não sei se a gente ia encontrar o lugar. E talvez esse vídeo nem aconteça, porque a gente, talvez fosse uma viagem perdida, enfim. Mas a menina apareceu lá e salvou a nossa pátria, né, beleza. E aí a gente encontrou com ela, falou que a gente tava indo, e fomos até lá. Chegando lá, né, íamos começar a aula experimental e descobrimos que a aula experimental ia ser dividida em 3. É teatro musical, então foi dividido em quê? Obviamente, aula de teatro, né? Só que como é teatro musical, também temos aula de canto. E aí esses dois de boa, porque teatro é o que eu queria fazer desde o início, né? Então se fosse só aula de teatro já tava perfeito. Tá, já tava perfeito, aula de teatro, aula de canto eu curto também, porque eu toco e às vezes aparece um negócio pra eu cantar, então, e eu curto música, eu curto, então, aula de canto também, beleza, tamo de boa. Agora vem o bagulho, o que é que você acha que é? É teatro musical, temos aula de teatro, temos aula de canto, o que é que tá faltando? Obviamente, né, aula de dançar, né, pra fazer as coreografias e tal. Tinha uma aula de dança. Então era dividido nessas 3 aulas. Teatro, canto e dança. E aí a gente começou justo com qual? Com a dança, né? Eu falei que teatro tava de boa, porque era o que eu queria fazer. Aula de canto eu gosto de música, gosto de tocar. E aí pra cantar eu curto esse bagulho. Tamo de boa com a aula de canto também. Agora a aula de dança não dá, cara. Você acha que eu tenho cara de quem dança? O máximo que eu faço é a dancinha do Carlton de Um Maluco no Pedaço. Que inclusive eu acabei de assistir Um Maluco no Pedaço. Máximo, tá? Não dá pra dançar, não dá. E aí, enfim, aula de dança, a gente descobriu que tinha essa separação, e a primeira já era logo a aula de dança. Aí eu falei, enfim. E outra coisa, eu não fui com roupas, né, pra isso, né? Eu fui, como previsto, tem sido gravação cagando, mas enfim, na hora que eu ia falar do meu relógio, inclusive, olha o meu relógio, eu não lembro porque eu tava mostrando meu relógio. Assim, porque eu fui com uma roupa que não era, né, pra dançar nem nada. Eu fui de calça,
fui de relógio, que eu sempre vou de relógio, né, pros lugares e tal. Não fui com uma roupa pra dançar, tá ligado? E aí ela até falou, a aula de experimentar de vocês, nas próximas aulas, né, venham com roupas mais justas e tal, enfim. Só sei que primeira aula foi de dança, e aí antes de dançar, obviamente, tem que se esticar, né, fazer os bagulhos assim do corpo. Outra coisa que eu não levo jeito, nem capaz eu levo jeito pra esses bagulho. Não dá, não dá. E aí depois foi a coreografia, pelo menos é umas coreografia assim, é umas coreografia de teatro. Já curto mais, tá ligado? Não é dança, é fazer as coreografias. Não vamos chamar de dança, né? Não vamos chamar de dança, vamos chamar de coreografia. Pronto, melhor. Fazendo as coreografias da cena e tal, é melhor. Mas ainda assim tinha parte que era realmente dança. Mas outra fazer as coreografias assim e tal, não tinha, beleza. Mas não é uma aula que eu faço, nossa, eu quero fazer isso. Não, bora deixar. Enfim, tivemos a primeira aula, né? O ponto mais baixo do dia, né? Porém, agora fomos para a aula de canto. Foi ao contrário, né? Eu falei teatro, canto e dança. Foi ao contrário. Foi dança, canto, teatro. Enfim. E aí, na aula de canto foi de boa e tal. A gente... o pessoal... Na verdade, a aula que a gente foi no meio no meio do período, vamos dizer assim. E aí eles já estavam ensaiando para uma apresentação que a turma ia fazer. E aí a dança, ou a coreografia que ensaiaram foi do que eles iam fazer. E as músicas também foi ensaio já para apresentação que eles estavam preparando. Mas aí foi muito de boa, a gente cantou lá e tal, foi mostrando. A aula de canto foi massa, gostei, curti. Foi uma aula com o pessoal cantando e com a professora no seu teclado, mostrando os pontos. Lá, aula de canto massa, gostei. Depois a gente foi pra o grande, né? Aula de teatro. E aí, a gente mal teve aula de teatro, assim, porque metade da aula de teatro foi ele falando sobre uma atividade que ele queria fazer, depois ele falando sobre termos técnicos do próprio curso, que eu não tava nem aí, eu queria ver a aula. Enfim, foi metade ele falando do curso, caguei. Aí a outra metade foi algo muito legal, porque a aula dele foi improviso, cara. Foi improviso, foi uma dos... O que ele deu aula, sim, né, da aula, foi que não é bem realmente aula, né? Os exercícios que a gente faz e tal, enfim. E foi um dos pilares do improviso, né? Uma do que a gente usa no improviso, que é exatamente a mímica, da gente acreditar do que tá acontecendo, da gente, né? De usar mímica, né? A gente, no improviso não tem o cenário, não tem os objetos, os artifícios, porém a gente usa tudo com a mímica e tem as técnicas para fazer com que o público acredite, né? O que é que tá e identificar o que é que tá acontecendo. E aí foi muito massa, porque a aula foi, né, o que a gente usa no improviso, então gostei muito. Tirando isso, acabou a aula, aí teve um bagulho que iam conversar sobre o espetáculo que ele ia fazer, enquanto nós que fizemos a aula experimental, que fui eu, a amiga que foi comigo, aí teve outra menina e outra menina. E ela tá falando um negócio aqui, mas é melhor eu evitar polêmica. Enfim. Mas já falei pros meus amigos disso, então vocês já sabem o que é. Mas eu não vou falar isso não. No canal YouTube, na internet, me calei. Mas que eu ia dizer, sim, 4 pessoas fizeram aula experimental, porém uma saiu mais cedo. E aí chamou o pessoal que fez aula experimental para conversar, e aí falou sobre os planos assim, de pagar, tá? É o plano para pagar e tal, para saber quando ia começar e tal, falou e tal. A menina que tava na reunião com a gente já pagou na hora lá e tal, e a gente ficou, não, a gente vai ver aí e tal, mas vai, obviamente não ia, porque era caro, e também teatro musical, né, e agora eu não quero estudar teatro, tipo, o plano é estudar, normal, fazer uma faculdade, outra coisa aí, né, tá indo pra TI, provavelmente vai ser isso, não sei, enfim, e depois que o cara já tiver, com a vida assim, estabelecida,
Aí o cara estuda teatro, vai ver se até consegue a dublagem. Enfim, porém, eu tô... essas programações aí que eu faço, não é programação não, é... Enfim, vamos chamar de programação. As programações que eu tô fazendo aí pode ser completamente cagada com o crescimento desse canal. Se esse canal cresce, você acha que eu vou estudar? Assim, talvez eu ainda estude. Talvez eu ainda faça a faculdade, mas terminando a faculdade e esse canal dando dinheiro, você acha que eu vou tentar procurar outro emprego se esse canal crescer muito? Não sei, eu não sei. Enfim, então meu futuro aí tá uma completa bagunça, ninguém sabe de nada. Mas aí é só viver. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quis. Falou, é isso aí. Esse foi o vídeo da minha experiência no teatro musical. Pra mim, esse final de vídeo tá muito legal, porque a música, pra mim, é como se a música tivesse de fundo aqui, mas como ela tem direitos autorais, eu não vou conseguir colocar no vídeo, então eu não vou poder ficar com a música aqui, mas pelo menos na minha cabeça esse final de vídeo tá legal. Eu esqueci o refrão, qual é que é o refrão? Agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar.